O Brasil está no caminho de se tornar uma superpotência global. Nos anos 1500, os europeus começaram a colonizar as Américas. Nos 2 séculos seguintes, 2 grandes colônias foram estabelecidas ao longo da costa atlântica: as 13 colônias do Reino Unido e o Brasil colonial de Portugal. As 13 colônias conquistaram a independência em 1776, formando os Estados Unidos da América. O Brasil seguiu a mesma trajetória em 1822. Independentes, ambos os países tinham o potencial para se tornarem potências globais. Os Estados Unidos se industrializaram, expandiram em direção ao Pacífico e atraíram imigrantes sob o sistema livre e democrático. Já o Brasil manteve uma economia predominantemente agrária, construída por escravos e trabalhadores mal pagos, sob o governo fraco. Isso levou a uma economia morosa, altamente dependente do preço das commodities, que são matérias-primas como petróleo, açúcar e madeira. Enquanto os Estados Unidos se expandiam e eventualmente se tornaram a maior superpotência global, a economia brasileira foi ficando para trás. Mas o Brasil está se desenvolvendo e poderá se tornar uma superpotência global em breve. Desde a década de 60, o crescimento de indústrias como agricultura, mineração, pecuária e manufatura no Brasil gerou um imenso crescimento econômico no país. Só entre 1960 e 2010, o PIB real do Brasil aumentou mais de 900%, indo de um total de 286 bilhões para 2,9 trilhões de dólares americanos. Ainda na década de 90, o governo estabeleceu uma nova moeda chamada Real Brasileiro, encerrando o período de intensa hiperinflação. Ao longo dos anos 2000, o real se valorizou e o Brasil entrou num ciclo de boom econômico, em grande parte reagindo ao aumento da demanda por commodities da China e da Índia. Mas em 2014, o preço das commodities começou a cair, as taxas de inflação aumentaram e um escândalo político levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. O real se desvalorizou rapidamente e o Brasil entrou em uma recessão que durou 2 anos. A economia começou a se recuperar até 2020, quando voltou a cair devido ao coronavírus. Por causa desses eventos recentes, muitos especialistas acreditam que o Brasil está preso em uma situação econômica chamada armadilha da renda média. Mas as indústrias brasileiras de agricultura, mineração, processamento de alimentos e manufatura, juntamente com o setor de serviços, estão crescendo rapidamente. Uma nova leva de países em desenvolvimento garantirá a demanda pelos commodities brasileiros. O país está bem preparado para sair da classe média e se desenvolver. Até 2050, projeções dizem que o Brasil poderá ser a 4ª maior economia do mundo, com um PIB nominal de 11,4 trilhões de dólares. Mas enquanto a economia do Brasil continuará crescendo, sua população deve se estabilizar. Nos próximos 20 anos, a população brasileira deverá crescer lentamente antes de atingir o pico de 230 milhões de habitantes em 2043. Esse lento crescimento populacional, combinado com um grande crescimento econômico, resultará num grande aumento do PIB per capita e da qualidade de vida no Brasil. Até 2050, especialistas projetam que o Brasil terá um PIB per capita de cerca de 50 mil dólares, o que representa quase 5 vezes os níveis atuais. E, embora lento, esse crescimento populacional manterá a força de trabalho do Brasil estável, concedendo uma vantagem sobre países como a Rússia e o Japão, cujas forças de trabalho estão diminuindo ao longo do tempo. E não só a economia e a população do Brasil crescerão, mas também a sua influência política. No século passado, o Brasil se consolidou como a potência regional da América do Sul. Afinal de contas, o país representa 49% da população do continente e 48% de sua área terrestre. O Brasil ainda exerce uma enorme influência sobre seus vizinhos através de organizações como a União de Nações Sul-Americanas ou Unasul e o Bloco Comercial Mercosul. A influência política do Brasil também está se expandindo globalmente. Em 2006, o país se juntou à China, Índia, Rússia e África do Sul como membro dos BRICS, entrando no cenário mundial e cooperando com os 2 países mais populosos do mundo. O Brasil aumentou também sua atividade na ONU e continua tentando obter um assento permanente no Conselho de Segurança da organização. O país vem investindo em auxílio internacional na África e está desenvolvendo fortes vínculos com diversos países europeus e com os Estados Unidos. E à medida que a influência política do Brasil se expande, o mesmo ocorre com suas forças armadas. Nos últimos 20 anos, o Brasil manteve um orçamento de defesa na casa de 1,5% do seu PIB. Com esse investimento, o país foi capaz de desenvolver suas forças armadas junto com a sua economia. De acordo com o Índice Global de Poder de Fogo, o Brasil possui o 9º exército mais forte do mundo, mas apenas a 34ª maior força terrestre, a 24ª maior força naval e a 17ª maior força aérea. Estes números são relativamente baixos, dado que o Brasil possui uma situação geográfica pacífica estável e não requer muita proteção. No entanto,
Espera-se que nos próximos anos as Forças Armadas do Brasil continuarão a se expandir, possivelmente virando uma das mais fortes do mundo. Enquanto isso, a influência cultural do Brasil continuará a se espalhar. Nos últimos 20 anos, o turismo no Brasil explodiu. Entre 1996 e 2018, as receitas do turismo internacional aumentaram 750%, de 744 milhões de dólares para 6,3 bilhões de dólares. O Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor, o Carnaval e suas deslumbrantes montanhas e praias, virou uma febre turística. São Paulo e a Floresta Amazônica também são importantes focos do crescimento do turismo no Brasil. Mega eventos como a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos de 2016 contribuíram ainda mais para marcar o Brasil como um dos principais destinos turísticos globais. O turismo no Brasil cresceu na mesma medida que seu PIB e a tendência é que siga crescendo nesse ritmo no futuro. O turismo também tem contribuído para difundir a cultura brasileira. A culinária brasileira encontrou um mercado global em expansão. A música e a dança brasileira são muito variadas, incluindo o samba e a capoeira, que se tornaram populares e sinônimos do país ao redor do mundo. E por último, filmes como o desenho animado Rio espalharam a imagem do Brasil nas grandes telas. E além da influência cultural, o poder econômico do Brasil está crescendo no mundo todo. Multinacionais brasileiras estão entre as maiores empresas do mundo. Por exemplo, a Petrobras, que é a petrolífera estatal, opera em mais de 25 países e atualmente é a maior empresa da América do Sul. E ocupa a posição 70 entre as maiores empresas públicas do globo. A Vale hoje é a maior produtora de minério de ferro e de níquel globalmente e a quinta maior mineradora do mundo, com operações em quase 30 países. E por fim, a JBS é a maior processadora de alimentos globalmente. A empresa adquiriu inúmeras empresas nos Estados Unidos, no Brasil e na América do Sul, e hoje atende a 110 países através de suas exportações, com controle direto sobre o fornecimento global de carne. Embora a economia, a população e as influências políticas e culturais do Brasil estejam em expansão, o país ainda tem muitos problemas a superar. Em primeiro lugar, a pobreza é uma questão importante. Cerca de 20% da população brasileira vive com menos de $5,50 por dia. O Rio e outras cidades importantes estão repletas de favelas, que são bairros com concentração de pessoas de baixa renda, assolados pelo crime e negligenciados pelo governo. Outra questão é a educação, onde o Brasil ainda possui um desempenho global muito baixo. Além disso, há a questão ambiental. Embora a agricultura, exploração madeireira, mineração e pecuária sejam ótimas para o PIB, essas atividades são muito ruins para o meio ambiente. Entre 2000 e 2018, o desmatamento atingiu 8% da área da floresta amazônica, o que equivale a uma área do tamanho da Espanha. Esse desmatamento tem crescido nos últimos anos e está contribuindo para a mudança climática, ao mesmo tempo que ameaça inúmeras espécies de extinção. Outro desafio são os monopólios. Embora as grandes empresas multinacionais projetem o Brasil globalmente, elas também esmagam a competição, prejudicando o crescimento econômico. Além disso, embora a população brasileira seja atualmente jovem e esteja crescendo, esse não vai ser o caso em 20 anos. Até 2050, a força de trabalho do Brasil começará a diminuir, criando um enorme problema para a economia nacional. E embora a economia do Brasil esteja se diversificando, ela ainda é muito dependente dos commodities, ficando vulnerável a choques de preços. A corrupção é outro problema. Grandes empresas subornam políticos e fundos públicos são desviados para o ganho pessoal. E por último, a Covid. O PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020. Felizmente, as vacinas continuam sendo distribuídas e os casos devem continuar a cair. Apesar de todos esses problemas, o Brasil tem o potencial para se tornar uma superpotência global. O país terá uma das maiores economias do mundo e um dos exércitos mais fortes, com forte influência global. E o que você acha? O Brasil vai ser mesmo uma superpotência global? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, se inscreva no canal e assista mais vídeos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima!